Deuteronômio, capítulo 29 e versículo 29 diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra, ajude-nos agora a aprendermos dela, que teu Espírito venha nos ajudar a entender, a compreender e receber. Que esse mesmo Espírito me ajude hoje de manhã a trazer a mensagem, a pregar, a ensinar com clareza e poder. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. E estamos continuando as nossas aventuras no estudo de teologia sistemática. E hoje nós terminamos semana passada as várias ramificações da teologia sistemática. Hoje vamos começar a falar sobre revelação. Levantando o manto, descobrindo o mistério, né? E aqui nós lemos o versículo 29 de Deuteronômio 29, que fala que as coisas encobertas, olhe bem a palavra encoberta, pertence ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas. Vamos começar a falar, como disse, sobre revelação, os vários tipos de revelação e as categorias de revelação que nós encontramos na Bíblia. E aqui fala, as coisas reveladas nos pertencem. Então, aquilo que Deus revelou, então é porque Ele quis que a gente tivesse isso. Eu costumo sempre falar, a gente tem que falar aonde Deus fala e calar aonde Deus cala. Tem muita coisa algumas coisas que Deus não aborda diretamente, e a gente não pode ficar especulando, conjecturando, chegando a conclusões, a não ser que elas foram especificamente reveladas, tá? Porque reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para quê? Por que Deus revela algo para a gente? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então Deus, quando revela uma coisa para a gente, não é para o nosso interesse, é para a gente simplesmente cumprir. Não é para a gente ficar sabendo, aumentar nosso conhecimento, é para a gente cumprir, a gente obedecer. Então Deus, Ele revela a coisa para nós, uma vez que nós recebemos isso, nós somos responsáveis por cumpri-las. Uma vez que nós estamos sabendo, então nós somos responsáveis. Mesmo quando a gente não sabe, a gente também temos uma responsabilidade perante Deus. Mas nós sabemos que aqui muito é dado, muito será cobrado. Tá? Mas ignorância nunca foi desculpa para ninguém. Se você cometer algum delito que você não estava ciente, e você vai perante o juiz, você dizer que, mas doutor juiz, eu não sabia, esse não sabia, não vai colar. Não saber não inocenta ninguém, não desresponsabiliza ninguém. Então Deus revela coisas sim, e Ele revela para que a gente obedeça. Então, vamos começar hoje vendo essa questão de revelação divina. E nós vamos ver hoje, e semana que vem continuamos, hoje vamos falar sobre revelação geral. Revelação geral. O que quer dizer o termo revelação? Se você olhar no dicionário, revelação é o seguinte: o desvelar da verdade ao homem, a qual não poderia ser aprendido por busca própria. Isso é como definimos revelação divina. É quando Deus revela ou desvenda uma verdade para a humanidade que não poderia ser aprendido de outra forma. Ou seja, Deus que fez aquele ato de revelatório. Existem duas categorias, a geral e a especial. Hoje nós vamos falar sobre revelação geral. Semana que vem falaremos sobre revelação especial. Entendendo a revelação divina nos ajuda a ter uma compreensão mais completa e mais robusta das verdades de Deus. Como que Deus se revela, como Ele se revelou à humanidade. Então vamos começar primeiro, como disse, como revelação geral. E eu vou ler para vocês Romanos 1 e versículo 19 e 20, que diz assim: Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Em outras palavras, aquilo que pode ser conhecido de Deus, Deus manifestou. Deus, Ele deixou claro, ele deixou evidente. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então aqui a gente vê que as coisas invisíveis de Deus, como assim o poder de Deus? As coisas invisíveis são as coisas que não se vê, as coisas que Deus revela através da criação, a saber, o seu poder, a sua divindade, claramente, né, se entendem e claramente se veem.
Então aquilo que era invisível, aqui está fazendo um jogo de palavras. No versículo 20, no começo fala, porque as suas coisas invisíveis. Uma coisa invisível é uma coisa que você não vê. Mas aí mais adiante ele fala, claramente se vêem. Então ele fala, as coisas invisíveis de Deus, as coisas que estão encobertas de Deus, as coisas que não estão reveladas de Deus, a saber, o seu poder e sua divindade, elas são claramente vistas e se tornam visíveis através do quê? Através da criação. É isso que fala aqui, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis. Ou seja, ninguém vai chegar perante Deus e vai dizer, Deus, eu não sabia que você existia. Deus, ninguém veio para mim falar que você é um Deus. Deus, eu nunca tinha uma igreja, nunca ninguém bateu na minha porta, ninguém nunca me deu um panfleto. Nenhum homem vai poder dizer isso. Por quê? Porque Deus claramente se manifesta, claramente se vê o seu eterno poder e a sua divindade. Então o eterno poder de Deus e a divindade de Deus é compreendida e claramente vista por todos os homens, para que os homens fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. Não tem justificativa para ninguém dizer que não conhece a Deus. Então isso estamos tratando da revelação geral, porque aplica-se a toda a humanidade. Também é conhecida como teologia natural, por motivos óbvios, como nós vamos ver. Então, existem outras formas ou categorias de revelação geral. Revelação geral é um termo que cobre vários outros tipos de revelação geral. O primeiro tipo de revelação geral que nós vamos ver, ou subtipo de revelação geral, é a revelação através da história no que diz respeito à narrativa da humanidade dentro do plano de Deus. Nós temos um bom exemplo disso lá em Daniel capítulo 2, nós não vamos ler Daniel capítulo 2, lê em casa, depois com calma, mas em Daniel capítulo 2, o que nós temos? Nós temos Deus, ele mostrando essencialmente qual vai ser a história de todas as civilizações dentro como eu disse, da narrativa do plano de Deus. Ali, o rei, ele viu uma grande estátua, num sonho que Deus mostrou para ele, e Deus usou Daniel para trazer a interpretação. E a interpretação que Daniel trouxe é interessante porque ela tratava de um período em que eles estavam vivendo naquela época. Começou com a cabeça, e aquela cabeça se tratava daquele momento em que Daniel estava vivendo. Tratava-se daquele império em que ele estava preso, capturado, no exílio, mas tratava daquele momento. Aí vai descendo cada parte do corpo, da cabeça até os pés, representa várias civilizações. E apesar que na época ninguém que vivia naquela época de Daniel podia constatar, ou pôde constatar, porque todos eles morreram naquela geração e não viram, mas aquela profecia histórica, aquele desvelar, ele foi da época de Daniel até os dias de hoje. Para você ter uma ideia, ele começou na cabeça, como sendo Nabucodonosor e o grande império babilônico, e foi cumprido todos os demais impérios até chegar no Império Romano. E nós estamos agora nos pés da estátua, que o pé da estátua era uma mistura de ferro e barro. E nós estamos vivendo. Então alguém tem alguma dúvida sobre quando Jesus vai voltar? Vai voltar bem em breve, porque começou na cabeça, passou pelo torso, pela cintura, pela barriga, pelas coxas, as pernas. Estamos no pé. E o Império Romano continua ativo hoje. A civilização romana, ela não foi destruída, não foi aniquilada ainda. Ela ainda existe, os resíduos dela, mas hoje em dia nós usamos o calendário romano. O modelo de lei que usamos é o modelo romano. Muitas partes do mundo usam o sistema de governo romano, uma república com Senado, isso tudo é o sistema romano. Você olha na lei, a base de quase todas as leis que tem nos países do mundo são a base na lei romana, e assim vai. Então, e o Papa, qual o título do Papa? PM, Pontifex Maximus. Sabe quem tinha esses títulos? Os Césares de Roma. Augusto César, Júlio César, todos os imperadores romanos eram PM. Então, até isso, esse cargo, essa posição de Pontifex Maximus ainda existe. Aí que fala que está misturado, o pé da estátua é uma mistura de barro com ferro, justamente por isso, que é uma mistura. Hoje em dia, nós temos o Império Romano que está misturado com outras coisas. Então, não estamos tratando necessariamente essa questão, mas a história
Deus revelou através da história. Hoje nós temos a vantagem de olhar para trás no tempo e ver que realmente aquela profecia se encaixa perfeitamente, algo que Daniel e os seus contemporâneos não tinham como contestar ou averiguar, e nós temos. Lá em Isaías capítulo 46, versículo 10 diz assim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que é Deus falando que Ele anuncia desde o princípio as coisas que ainda que vão suceder. É justamente isso. Deus ele anuncia, ou seja, Ele está se revelando através da história humana. Lá em Atos capítulo 7, quando Estevão foi apedrejado, antes de ser apedrejado, ele basicamente resumiu toda a história até aquele momento que as escrituras previam. E como é que ele fez isso? Porque Deus se revelou através da história. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, de fato aconteceu, como nós lemos aqui em Isaías 46, 10, anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda as coisas que ainda não sucederam, coisas que não aconteceram. Então Deus ele se revela através da história. Atos 17, versículo 26, diz assim, e de só um sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Então Deus ele fez o quê? Ele se revela através da história humana para que, versículo 27, para que buscassem ao Senhor. Sabe, alguém que estuda história e alguém que estuda a palavra de Deus vai ver como que pode esse livro antigo e vários autores diferentes, em épocas diferentes, contar uma narrativa tão perfeita que se encaixa perfeitamente com a história. Com a história que realmente hoje podemos olhar para trás e comprovar. Houveram esses impérios, houve essa ordem, a cronologia também bate, e vira e mexe a gente vê, arqueólogos encontraram isso, aquilo, e é exatamente o que a Bíblia disse. Claro, é a palavra de Deus. Então quando você estuda a história e estuda a palavra de Deus, isso faz com que alguém se pergunte e busque, como que isso pode acontecer? Se não for Deus que está revelando, mais uma vez, porque Ele fez isso para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Tateando, não é uma revelação direta, é uma revelação indireta, uma revelação geral através da história, mas que impulsiona, ou deveria impulsionar os homens a buscarem a Deus, mesmo que tateando. E aí ele fala, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe. Deus está presente e através da revelação da história humana, Deus se revela como sendo aquele que guia, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então ele está falando, eu estou em controle de tudo, eu controlo a história humana e quem estuda história pode então comprovar isso. Então, a primeira subcategoria é a revelação geral através da história, a segunda subcategoria é a revelação geral através da criação. A criação de Deus, aquilo que a gente vê, aquilo que Deus criou, é uma forma de Deus se revelar de forma geral para a humanidade. Lá em Jó, capítulo 12 e versículo 7, nós lemos assim, mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Aqui é Deus falando assim, pergunte para os animais, e eles vão te ensinar. Quem? Os animais. Alimárias são animais, eles vão te ensinar. E as aves dos céus, e elas te farão saber. As aves do céu vão fazer a gente saber alguma coisa, vão ensinar também. Ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então veja bem, aqui está dizendo, olha, você pergunta para os animais, para as aves, para os peixes, para a terra. E eles vão te ensinar, vão falar, vão contar para você quem foi que fez tudo isso. Então a revelação de Deus, a criação de Deus, está revelando o seu eterno poder e sua divindade. Lá em Salmo 19, versículo 1, fala assim, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Ou seja, em toda a terra, não interessa qual a linguagem,
Se você fala chinês, japonês, francês, você fala tupi-guarani, você fala aborígene, não interessa a linguagem. Aqui está dizendo, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Que voz? A voz da criação de Deus, declarando o seu eterno poder e a sua divindade. A criação de Deus é Deus se revelando para o homem. Os céus declaram a glória de Deus. Tem um livro muito interessante, eu tinha esse livro, emprestei para alguém, e alguém não devolveu, erro fatal, que contava a história, justamente a partir daqui, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como acredita-se que o firmamento é quando havia aquela camada de água de cima, que protegia a terra e tornava a terra num ambiente só, num clima único, não tinha frio nos polos e calor no centro, fazia tudo igual, isso que ajudava os animais e as plantas a crescerem a tamanhos fenomenais como dinossauros, etc. Então, mas fala que naquela época, o que era bem possível, é uma conjectura, é que você olhava para o céu e você via, e hoje a gente vê no céu, você não vê as constelações? Tem gente que faz até o zodíaco, né? E faz astrologia e aquela coisa toda. Pois bem, tudo aquilo, haviam essas constelações que contavam uma história da redenção. Que o ser humano podia olhar para o céu nas estrelas, ele via isso no firmamento, baseado aqui, os céus declaram a glória de Deus. É uma tese que esse homem ele fez a pesquisa dele, muito interessante, eu não vou dizer que era fato, porque não sabemos, mas é muito interessante isso daí. Mas ele parte a partir disso, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então a criação, ela declara Deus. Atos 14, versículo 15, e dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que os convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Aqui fala que Deus não se deixou sem testemunho. Qual testemunho que Deus se deixou? Beneficiando-vos lá do céu, dando o quê? Chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Então, o fato que as plantas crescem e dão fruto, o fato que a chuva cai, o fato que nós temos alimento que brota da... Já pensou nisso? Alimento que brota na terra. Vida, alimento brota na terra. Isso é o quê? É a criação de Deus. E isso é um testemunho, está dizendo aqui. Deus não se deixou sem testemunho. Ele criou tudo, mas deixou a criação como um testemunho, ou seja, uma forma de ele se revelar, se mostrar aos homens. Para quê? Para que os homens fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você bota uma semente no chão, daqui a pouco cresce uma planta, cresce uma árvore, dá fruto, você come daquilo. Quem está fazendo isso é Deus. É um testemunho, a revelação de Deus. E a terceira subcategoria de revelação geral, nós vemos a história. Deus se revela através da história, Deus se revela na criação, e Deus se revela na consciência do homem. Na consciência, a lei moral que está gravada no coração do homem. Não é a lei que nós vemos, que temos na Bíblia, mas a lei cravada no coração do homem, a lei moral. Romanos 2, e versículo 14, diz assim, porque quando os gentios, ou seja, não os judeus, por que é importante a distinção? Quem tinha a lei, quem tinha os profetas, quem tinha o Torá, quem tinha o Pentateuco, eram os judeus, os gentios não tinham. Hoje os gentios têm, mas naquela época era para os judeus apenas. Então, porque quando os gentios que não têm lei, por que não tem lei? Porque a lei foi dada para Moisés, para dar para o povo judeu. Tá? Então, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Ou seja, eles são leis para eles mesmos. Como assim? Versículo seguinte, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ou seja, todo mundo vai ser julgado
E todo mundo vai ser julgado baseado não tão somente na lei de Deus, mas na lei da consciência. Por isso que os homens são inexcusáveis, sem desculpas, porque todo mundo pode ver a criação, todo mundo pode ver a história que está acontecendo, e todo mundo tem uma consciência. Deus deu uma consciência para todo mundo. Você não precisa ensinar uma criança que mentir, roubar, arengar é errado. A criança já sabe disso. Você tem que ensinar. Por quê? Porque já está gravada a lei escrita em seus corações, testificando na sua consciência e nos seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Tá? Então, essa é outra forma que Deus se revela através da nossa consciência. Quem colocou essa consciência lá? Deus. E isso nos difere em grande parte dos animais. Animais não têm consciência. O animal, quando ele mata, quando ele ataca, ele não está fazendo aquilo por maldade, ele está fazendo aquilo porque ele está com fome ou ameaçado, está se defendendo, está se alimentando. Não existe animal mau. Esse cachorro é muito mau. Não, ele não é mau. Não existe cachorro, gato, cavalo mau. Porque animais não têm uma consciência. Consciência é algo pertinente ao ser humano, que é uma forma que Deus se revela de forma geral a todo mundo. Então ninguém tem desculpa. Mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus, eles vão ser julgados segundo essa lei moral que está no coração de cada um de nós. Então, essa é a revelação geral. Contudo, essa revelação geral ela tem algumas limitações. Nós vamos ver quais são as limitações agora. Por exemplo, a revelação geral, ela revela os seguintes atributos de Deus. O que a revelação geral pode ensinar, revelar, mostrar para o ser humano? Número 1, pode mostrar o poder e a glória de Deus. Isso nós sabemos que lá em Romanos fala que meu eterno poder e minha divindade são vistos, se veem, são claramente, se entendem, são claramente, se veem. Salmo 19, versículo 1 fala assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então está dizendo lá em Salmos 19, versículo 1, nós lemos agora há pouco, como isso se pode saber de Deus sem nenhum problema. A gente pode saber também sobre a bondade de Deus, através de sua revelação geral. Nós lemos em Mateus 5,45, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então, a bondade de Deus é para com todos, o bom e o mal, o ímpio e o justo. Então, a gente pode saber, através de Mateus 5,44, que é a revelação geral dele, o fato que o justo e o ímpio recebem chuva e sol. Isso mostra, revela a bondade de Deus. Nós temos a providência de Deus, no versículo 17. E contudo, não os deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Mais uma vez, a providência de Deus. A gente pode saber a providência de Deus. Tanto que as tribos indígenas muitas vezes adoram o quê? O sol e a chuva e a terra. Por quê? Porque estão vendo que está saindo alimento. Estão sabendo que está ali, Deus está providenciando alimento para eles, né? E isso é Deus, e até eles percebem isso. Podemos saber também sobre a autoexistência de Deus, como Deus ele é autoexistente. Atos 17, 28, nós lemos, eu vou ler o 28 e 29, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou prata ou pedra, esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Em outras palavras, Deus ele existe, Deus não precisa que a gente faça ele. Como fazer ele? Que a gente pegue com artifício humano, a gente esculpir, fazer uma estátua, fazer uma imagem e dizer, isso aqui é meu Deus. E ficar adorando e cultuando, idolatrando aquela imagem. Não só esculpida por artifício, mas fala esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, não é para o homem ficar imaginando, inventando como é que é Deus. Por exemplo, muita gente começa a achar, Deus não liga para isso. Peraí, quem disse que Deus não liga para isso? Eu acho que Deus não se importa com isso. Quem disse que Deus se importa com isso? É coisa da sua imaginação, é coisa da revelação de Deus. Porque Deus está dizendo aqui que Ele é autossuficiente, nós não devemos estar inventando. E aí que está o problema, porque nós vamos ver agora, nós vamos ver alguns erros, daqui a pouquinho, alguns erros que eles são oriundos da imperfeição ou da limitação da revelação geral. A revelação geral, ela pode mostrar o poder e a glória de Deus, ela pode mostrar a bondade de Deus, a autoexistência de Deus, a supremacia de Deus
E a natureza de Deus, a gente lá em Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Então, nós temos como saber algumas coisas da revelação geral. Deus se revela, mas há limitações. É uma revelação, mas ela é limitada, não é uma revelação perfeita, uma revelação completa. Nós não podemos saber tudo o que podemos saber de Deus através da revelação geral, porque a revelação geral tem limitações. E porque a revelação geral tem certas limitações, ela cria certos problemas. Ela permite uma brecha onde a imaginação do homem, que aqui fala, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, prata, pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Porque ela é imperfeita, os homens começam a imaginar, pressupor algumas coisas sobre Deus que não é verdade. E isso traz à tona um monte de erro, um monte de problema que vem da limitação da revelação geral. Por isso que Deus não só trabalha com a revelação geral. A revelação geral dá o suficiente para o homem entender e claramente ver que existe um Deus e que esse Deus ele é bom, ele é poderoso, ele é divino, ele é autoexistente, mas não dá para você ter um conhecimento mais perfeito, mais completo de Deus. E por isso que nós vamos ver semana que vem a questão da revelação especial. Tá? Que é diferente da revelação geral. Mas vamos ver aqui alguns dos erros que são oriundos das limitações da revelação geral. Tá? E o primeiro desses erros, que acaba sendo gerado pelos homens, é o agnosticismo. Tá? Vou explicar rapidamente, só de forma panorâmica, o que quer dizer cada uma desses erros. Agnosticismo crê o seguinte, que Deus é desconhecido. Tá? Esse A quer dizer ausência, gnos quer dizer conhecimento. Então, o agnosticismo é quando Deus ele é desconhecido e não se pode conhecer. Então, é um Deus que a gente não sabe nada sobre Deus e não podemos saber nada sobre Deus. Portanto, agnósticos só creem naquilo que observam e que pode ser observável. É ver para crer. Porque Deus, a gente não conhece Deus e nem podemos conhecer. Eu só vou crer naquilo que eu vejo. Aquilo que eu posso pegar, naquilo que eu posso observar, aquilo que eu posso manipular, aquilo que eu posso repetir, aquilo que eu posso controlar. Tá? Isso é o agnosticismo. Aí tem o ateísmo. O ateísmo é simplesmente alguém que diz que não há evidência da existência de Deus. Tá? Claro que há, lá em Romanos 1 a gente vê isso claramente. Aí tem algo chamado deísmo. Deísmo é quando existe um Deus, mas esse Deus ele não está pessoalmente envolvido com a sua criação e, portanto, não está se revelando. Então, o deísta, ele crê que existe um Deus. O deísmo é aquela pessoa que existe um Deus, mas é assim, Deus lá e nós cá. Deus não interfere, Deus não interage, Deus não revela nada, Deus não mostra nada, Deus não fala. Deus está lá e nós estamos aqui, cada um no seu lado. Isso é o que o deísmo crê. A diferença do agnóstico é que o agnóstico não acredita que exista um Deus, ou que ele possa ser conhecido. O teísta crê que não tem Deus, o ateísta crê que não tem Deus, e o deísta acha que tem um Deus, mas ele está para lá e nós para cá. E não há comunicação entre os dois. Aí nós temos outro problema aqui que acontece, que é o naturalismo ou evolução, que diz o quê? Que diz que não há Deus pessoal e criador, não existe um Deus pessoal e criador, e tudo o que há aconteceu naturalmente, foi um acidente, foi um acaso. Foi algo que simplesmente ocorreu e que a natureza ela é autossuficiente e aconteceu sozinha e gera, não tem ninguém está governando, ninguém está ditando nada, a coisa está assim. Evolução, muito popular hoje, é até tido como ciência, que é uma aberração, porque a teoria da evolução ela contraria todas as leis físicas e científicas e ela, por própria definição do que é ciência, evolução não se encaixa no que é ciência. Ciência é alguma coisa que você pode observar, entender e replicar, repetir numa situação controlada, onde você pode fazer aquilo acontecer várias vezes. Isso é ciência, o que é impossível dentro do âmbito de evolução. Mas hoje evolução é como se fosse uma ramificação da ciência, que é uma aberração à inteligência de qualquer pessoa que tem um pouquinho de cérebro para pensar. Imaginar que tem pessoas que têm doutorado e PhD
em assuntos de evolução. Eu não sei como isso funciona, mas é uma aberração. O que mais? As limitações da revelação geral também geram o erro do panteísmo. O que quer dizer panteísmo? Panteísmo é quando Deus e a natureza são a mesma coisa. Deus e a natureza são a mesma coisa, ou seja, a premissa dele é que algo finito veio de algo infinito. Ou seja, a natureza, as coisas têm o seu curso de vida. Uma árvore nasce, ela morre, animais nascem e morrem, o ser humano nasce e morre. Ou seja, algo finito, a natureza veio de alguma coisa infinita. O que é essa coisa? É o Deus deles, é a natureza. Essa coisa infinita está por aí. Esse panteísmo, ele geralmente se refere à natureza como sendo Deus. Você vê muito eles falando sobre mãe natureza e mãe terra. Quando você vê alguém falar sobre mãe natureza e mãe terra, é panteísmo. A mãe terra é Deus. É o Deus. É aquilo que sustém vida, é aquilo que traz a vida. Estão adorando a criação, como lembro lá em Romanos, né? Estão adorando a criação mais do que o Criador. Fizeram da criação o Criador. Os movimentos ecológicos de hoje em dia, de preservação da natureza, e o movimento Nova Era estão diretamente ligados com o panteísmo. Você vê, por exemplo, que o movimento ecológico tem o absurdo de dizer que o ser humano está destruindo a Terra. Você acha que nós temos a capacidade de destruir a Terra? Você acha que Deus não sabia de tudo isso? É muita prepotência do ser humano achar que vai destruir uma coisa que Deus criou. Sabe como a Terra vai ser destruída? Vai ser destruída ardendo em fogo. Quem vai causar a destruição vai ser Deus. Tá? Não vamos ser nós. É muita prepotência da nossa parte achar isso. Algumas ramificações do panteísmo incluem elementos do ateísmo, tá? Porque eles acham que a natureza é Deus, então não existe um Deus pessoal. Então, de fato, algumas desses erros eles se mesclam. Você pode ter um pouquinho de cada um. E também o panteísmo inclui ateísmo e politeísmo. O que seria politeísmo? Politeísmo é quando existem, como o próprio termo diz, muitos deuses, vários deuses. E aí você tem uma mistura de politeísmo com panteísmo, muitas vezes eles se juntam. Por exemplo, quem são esses deuses? Bom, você tem um Deus Sol, você tem um Deus Lua, o Deus Terra, o Deus Rio, o Deus isso, Deus aquilo. Deus de tudo. Deus da raiva, Deus da guerra, Deus da colheita, Deus Ou seja, qualquer experiência humana, qualquer coisa criada se torna um Deus. Os romanos tinham isso. Eles adoravam Júpiter, Mercúrio. Eles adoravam Vênus, né? Eles tinham esses deuses e cada um representava uma coisa. Vênus era o deus disso, Marte era o deus daquilo, Mercúrio era o deus daquilo outro. Então eles mesclavam isso e existe muita correlação entre panteísmo e politeísmo. Você vai hoje para a Índia, por exemplo, a Índia tem mais de 300 mil deuses. 300 mil deuses. Eles têm Deus para tudo. Tem a Deus do dor de dente, dor de barriga, dor de cabeça, o Deus do chão, o Deus da cadeira, o Deus da mesa, o Deus do pato, o Deus da galinha, o Deus da luz, o Deus da... Tem Deus para tudo. Tá? E cada um desses deuses tem os seus devotos, tem seus templos. O que é isso? Politeísmo. Tá? Muitos, uma multidão de deuses. E panteísmo e politeísmo se juntam, porque o panteísmo crê que o quê? Que a natureza. Então, quando você começa a adorar a criação, a natureza, e a cada elemento você atribui uma deidade, então você tem politeísmo e panteísmo realmente juntos uns com os outros, mas eles são distintos aí. Um exemplo bom disso, os hindus e os sikhs. Eles têm essa crença. Aí tem também aqui o dualismo ou o gnosticismo. E o dualismo e o gnosticismo, eles partem da premissa que existem sempre dois princípios concentrais que estão sempre trabalhando em conjunto ou se opondo. Por exemplo, eles trabalham na categoria da metafísica, onde há mente sobre matéria, onde eles acham que a nossa mente pode ter poder sobre a matéria, metafísica. Tá? Existe também a questão de ética, onde é o bem versus o mal. E tem também religião, onde tem Deus versus Satanás. Tá? Então, aí que tem o termo dualismo, porque eles sempre colocam duas ideias que estão se opondo ou se complementando, digamos assim. Então temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando você vê alguém que é muito forte na ética,
ele não está partindo do ponto de vista que o que é moral, certo e errado, vem de Deus. Mas é uma correlação entre o certo e o errado. E a ética é o que vai fazer esse equilíbrio. E a mente e matéria, que é metafísica, que vai fazer a diferença. Ou Deus e Satanás. Então, eles não partem do princípio que existe um Deus moral e soberano, e ele é a nossa referência. Ele tem sempre esses dois pontos de partida. Tá bom? Então, esses são alguns dos erros, e passamos só bem por cima, vendo cada um deles do que se trata. E você vai encontrar pessoas que podem até falar, eu sou um agnóstico. Ah, sou agnóstico, então você acha que a gente não pode saber nada sobre Deus? Não, acho que pode saber, então você não é agnóstico. Tá? Muita gente ouve alguém dizer que é isso e aquilo, por exemplo, eu sou um ateu, então você não crê que Deus existe? Não, eu creio que Deus existe, então você não é ateu. Eu já encontrei pessoas que dizem que é ateu, mas no fundo eles creem em Deus. E lembre-se disso, muitas vezes o ateu, ele crê em Deus, só que ele é o Deus dele. O que foi que a serpente falou para Eva? Que quando comesse o fruto daquela árvore de conhecimento do bem e do mal, eles saberiam discernir entre certo e errado. Isso quer dizer, você vai poder decidir o que é certo e errado. Sabe quem decide o que é certo e errado? Deus. Deus é quem diz o que é certo e errado. Então você entenda, quando a serpente veio para Eva, ela falou para Eva, Eva, você quer ser igual a Deus? Quer você decidir o que é certo e errado? Quer você decidir o que é bom e o que é ruim? Que é exatamente onde ele se deu mal, quando ele disse o quê? Serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, é o mesmo erro, é o mesmo erro. Então muitas pessoas se dizem ateus, quando na realidade eles são o Deus dele. E as demais problemas aí oriundos da revelação geral. Então, revelação geral, ela alcança toda a humanidade e ela deixa o homem inexcusável. Todo ser humano é exposto à revelação geral, sem exceção. Por isso que lemos em Romanos 1:20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Não tem desculpa. Aí você pergunta, pastor, mas e aquele índio que mora lá no meio da selva e ninguém nunca foi lá falar do evangelho para eles? Aqui fala que as coisas que estão criadas, elas podem entender e claramente ver a divindade e o eterno poder de Deus. Isso não tira a nossa responsabilidade de ir ou mandar alguém em nosso lugar, através do programa de missões que Jesus instituiu. Atos 1:8, está lá. Não nos tira a responsabilidade de ir ou mandar alguém em nosso lugar para pregar o evangelho. Mas entenda, todo ser humano está inexcusável, porque as coisas claramente se veem e são entendidas sobre Deus. Amém? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua palavra que nos revela.